Ele me penetrou com um movimento lento e profundo, e eu gemi, sentindo cada centímetro daquele mastro. O prazer foi imediato, como uma onda de calor que tomou conta de mim. Carlos começou a se mover com uma cadência que misturava força e suavidade, um ritmo delicioso de luxúria entre dois amantes. Naquele momento, eu esqueci o mundo ao redor. Eu não ligava que ele era meu primo. Eu apenas queria senti-lo mais e mais profundamente dentro de mim. Eu me chamo Lúcia, tenho 34 anos. Tenho 1,60 m, cabelos cacheados e castanhos, mais ou menos na altura dos ombros. Sempre fui considerada uma mulher bonita, e modéstia à parte, sempre tive um corpo considerado sexy, pela maioria dos homens. Possuo uma família grande, cuja qual vários membros vivem em cidades diferentes. Dentre eles, vários primos, mais de 10 para ser exata, dos quais muitos nunca tive muito contato. Um desses primos era Carlos. Eu nunca fui próxima de Carlos. Ele era o primo distante, aquele que aparecia apenas nas histórias que minha mãe contava, mencionando as conquistas dele ou as raras visitas que fazia à nossa cidade. Crescemos em lugares diferentes e nossas vidas seguiram caminhos separados. Eu tinha minha própria rotina, minhas próprias amizades, e Carlos era apenas um nome que eu ouvia de vez em quando, sem muita importância. Mas tudo mudou naquele final de ano. Era uma daquelas reuniões de família que aconteciam raramente, mas quando aconteciam, reuniam todo mundo, não importava a distância. A festa foi planejada na casa da minha tia, onde a decoração natalina tomava conta de todos os cantos, e as luzes brilhavam como se estivessem tentando compensar o tempo perdido. Eu não esperava muito daquela noite, apenas o mesmo de sempre: conversas mornas, risadas de piadas antigas e a constante tentativa de escapar das perguntas sobre minha vida amorosa. Então, quando cheguei à festa, vestida em um vestido vermelho simples, imaginei que seria mais um desses eventos para marcar presença e logo sair. Foi aí que eu o vi. Carlos estava encostado em uma das pilastras, uma taça de vinho na mão, conversando com alguns primos que eu mal reconhecia. Havia algo diferente nele, algo que eu não conseguia definir. Ele não era mais o garoto das histórias da minha mãe. Era um homem agora, com uma presença marcante, um olhar firme e um sorriso que parecia carregar segredos. Nossos olhos se encontraram por um breve momento e eu senti um arrepio percorrer minha espinha. Eu desviei o olhar rapidamente, tentando ignorar aquela sensação estranha. Fui cumprimentar outros parentes, tentando me envolver nas conversas, mas de alguma forma, meus olhos sempre voltavam para onde ele estava. A noite passou como de costume, com a troca de presentes e as conversas intermináveis. Eu me envolvi em algumas delas, mas minha mente estava longe, presa naquela sensação desconcertante que Carlos havia despertado em mim. E então, quando todos já começavam a se despedir, ele se aproximou. "Lúcia, quanto tempo, hein?" disse ele com aquele sorriso que me fazia questionar tudo. "É verdade, faz muito tempo mesmo", respondi, tentando soar casual, mas sentindo meu coração acelerar. Ele sugeriu que saíssemos para tomar um ar fresco, longe do barulho da festa. Eu concordei, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. Caminhamos para o Jardim dos Fundos, onde as luzes eram mais suaves e a música da festa era apenas um eco distante. Lá fora, o ar estava fresco e o céu estrelado parecia nos envolver em uma atmosfera quase mágica. Sentamos em um dos bancos de madeira
e Carlos começou a falar sobre sua vida na outra cidade, sobre o trabalho, os amigos e o quanto estava feliz por ter conseguido vir para a festa. Eu ouvia, mas não conseguia me concentrar muito nas palavras. Havia algo na maneira como ele me olhava, na proximidade de nossos corpos, que me deixava inquieta. A conversa fluía naturalmente, mas havia uma tensão no ar, algo que nenhum de nós parecia disposto a reconhecer. Você está diferente, Lúcia, ele comentou de repente, virando-se para me encarar. Mais madura, mais interessante. Eu senti meu rosto esquentar. Não sabia como responder aquilo. Você também mudou muito, Carlos. Quase não te reconheci. Ele riu, mas seus olhos continuaram fixos nos meus, como se estivessem tentando desvendar algo. Sabe, eu sempre fiquei curioso sobre você. Sempre ouvi falar, mas nunca tivemos a chance de realmente nos conhecer. Antes que eu pudesse responder, ele se aproximou mais, sua mão tocando levemente a minha. O olhar dele era fixo, os olhos castanhos me observando com uma mistura de curiosidade e desejo que eu nunca tinha visto antes. Se eu soubesse que minha priminha havia se tornado uma mulher tão atraente, teria feito uma visita mais cedo, disse Carlos, com um sorriso provocador nos lábios. Suas palavras me pegaram de surpresa. Não sabia como reagir, meu rosto esquentando com o elogio inesperado. Havia uma parte de mim que queria rir da situação, desviar a atenção e deixar aquilo de lado. Mas outra parte, a que estava dominando meus pensamentos naquele momento, queria ver até onde aquilo iria. Você sempre foi galanteador assim? Perguntei, tentando manter um tom leve, mas minha voz traía a curiosidade que crescia dentro de mim. Ele riu, um som baixo e envolvente, enquanto seus dedos desenhavam círculos na minha mão. Apenas quando encontro algo que vale a pena. Seus olhos desceram pelo meu corpo, como se quisessem marcar cada detalhe. E você, Lúcia, vale muito a pena. O ar entre nós parecia eletrizado. Eu sentia meu corpo reagir à proximidade dele, o calor crescendo onde sua mão tocava a minha. Cada palavra, cada olhar, um jogo de sedução que eu nunca tinha experimentado com tamanha intensidade. Então, por que não fez essa visita antes? Desafiei, sem realmente esperar uma resposta, apenas para ver como ele reagiria. Ele inclinou a cabeça, como se considerasse minha pergunta, antes de me lançar um olhar cheio de malícia. Talvez eu estivesse esperando o momento certo, e acho que esse momento finalmente chegou. Havia algo no jeito como ele falou que fez minha respiração acelerar. Carlos estava jogando um jogo perigoso e eu estava cada vez mais envolvida. Sentia uma mistura de excitação e medo, como se estivesse à beira de algo grande e incontrolável. Ele se inclinou ainda mais perto, tão próximo que eu podia sentir sua respiração quente contra minha pele. Sabe, Lúcia, acho que a distância nos privou de muitas coisas, mas agora que estou aqui, talvez possamos recuperar o tempo perdido. Antes que eu pudesse responder, senti suas mãos firmes segurarem minha cintura, puxando-me para mais perto. Seu olhar penetrante encontrou o meu, e havia algo ali, algo que me deixava sem ar, como se ele estivesse enxergando todas as minhas emoções mais profundas e as segurando na palma da mão. Ele inclinou a cabeça levemente, aproximando-se de mim, seus olhos escurecendo de desejo. Era como se todo o ambiente ao nosso redor tivesse desaparecido e só restássemos nós dois, presos em um momento de tensão que parecia prestes a explodir. Mas então, o som da porta da cozinha se abrindo abruptamente quebrou o encanto. Carlos se afastou de mim rapidamente,
soltando minha cintura com uma expressão que misturava surpresa e cautela. Meu corpo ainda estava quente do toque dele, e demorei um segundo para me recompor antes de olhar para a entrada. Minha mãe, Silmara, estava parada na porta, segurando uma bandeja de bolinhos. Ela nos observou por um instante, seus olhos curiosos, mas sem dar nenhum sinal de que desconfiava do que acabara de acontecer. Vocês dois estão aqui? Que bom! Fiz esses bolos para a sobremesa e pensei que vocês poderiam gostar de provar. Eu sorri, tentando disfarçar o nervosismo que ainda pulsava em meu peito. Claro, mãe, vamos experimentar. Estou morrendo de vontade de comer algo doce. Carlos, sempre o mestre da dissimulação, rapidamente assumiu uma expressão amigável e descontraída, como se nada tivesse acontecido. Ah, bolos da tia Silmara, não tem como resistir, disse ele, aproximando-se dela com um sorriso encantador. Minha mãe riu, claramente encantada com a atenção de Carlos. Você é sempre tão gentil, Carlos. É bom ter você aqui para as festas. Eu me afastei um pouco, ainda sentindo o calor na pele onde ele me tocara. Silmara colocou a bandeja sobre a mesa e começou a cortar os bolos, oferecendo-nos as primeiras fatias. Enquanto comíamos, a conversa se desviou para temas mais leves e familiares, mas minha mente estava longe, ainda presa ao que quase aconteceu. Eu lançava olhares furtivos para Carlos, tentando entender se ele estava tão abalado quanto eu. Mas ele parecia completamente à vontade, participando da conversa com minha mãe, rindo e fazendo elogios aos bolos, como se a tensão de antes não tivesse existido. Porém, em um momento, nossos olhos se encontraram por um breve segundo, e no fundo daquele olhar vi algo que me fez estremecer. Era uma promessa silenciosa, um aviso de que aquela tensão entre nós não tinha sido esquecida, mas também havia uma cautela, como se ele estivesse consciente de que estávamos entrando em um território perigoso. Quando minha mãe finalmente saiu da cozinha para arrumar outra coisa, Carlos e eu ficamos em silêncio por um momento, apenas nos olhando. Ele se inclinou para a frente, apoiando os cotovelos na mesa, e falou em um tom baixo, apenas para que eu pudesse ouvir. Estou hospedado no Hotel Cosmo, no centro. Venha me visitar essa noite. Acho que lá vamos poder continuar de onde paramos. Seu convite veio carregado de uma certeza que me deixou sem fôlego. O modo como ele pronunciou, com aquela voz grave e envolvente, fez meu corpo inteiro reagir. Senti uma onda de calor subir pelo meu rosto e meu coração acelerou novamente. Mas dessa vez não era só nervosismo, era desejo, puro e simples. Eu queria dizer algo, talvez uma resposta inteligente ou até uma desculpa, mas as palavras fugiram da minha boca. Em vez disso, fiquei ali, apenas olhando para ele, sentindo meu autocontrole escapar por entre os dedos. Carlos sorriu de lado, como se pudesse ver a batalha interna que eu estava travando. Ele sabia que tinha me deixado sem escolha e parecia se divertir com isso. Antes que eu pudesse pensar em uma resposta, ele se levantou da cadeira, endireitando o corpo com aquela confiança que eu começava a achar irresistível. Até mais tarde, prima, disse ele, dessa vez em um tom mais alto, para que minha mãe pudesse ouvir da sala. Foi ótimo conversar com você. Eu apenas acenei com a cabeça, ainda processando o que acabara de acontecer. Quando fiquei sozinha, a realidade começou a me atingir. O que eu estava prestes a fazer era como se uma parte de mim gritasse para que eu não fosse, para que eu não caísse na armadilha de ceder ao desejo. Mas a outra parte queria se entregar àquela sensação, experimentar o que parecia ser inevitável. O restante do dia passou em um borrão.
Minhas mãos tremiam um pouco, enquanto ajudava minha mãe a preparar o jantar, e minha mente estava em outro lugar. Cada vez que o relógio se movia, eu sentia a antecipação crescer dentro de mim. Quando a noite caiu, percebi que não havia mais volta. A casa estava em silêncio. Todos já tinham se recolhido. Esperei pacientemente no meu quarto, tentando manter a respiração sob controle, mas minha mente estava a mil. Levantei-me da cama, vesti algo que fosse simples, mas que ainda assim me deixasse confortável, e saí de casa com cuidado, para não acordar ninguém. As ruas estavam tranquilas e o ar da noite estava fresco contra a minha pele. Peguei um Uber até o hotel. Quando finalmente cheguei, fiquei por alguns minutos na entrada, tentando ganhar coragem. O convite de Carlos reverberava em minha mente, e a excitação do desconhecido me empurrava para a frente. Entrei e, ao dar o número do quarto na recepção, a atendente me indicou o caminho com um sorriso discreto, como se já soubesse exatamente o que estava acontecendo. Caminhei pelo corredor iluminado até encontrar a porta do quarto 204. Parei por um momento em frente à porta, respirando fundo antes de levantar a mão para bater. Quase imediatamente a porta se abriu, revelando Carlos, que me olhou com um sorriso no rosto. Seus olhos percorreram meu corpo por um instante, e eu senti como se ele pudesse ver através das camadas de roupa, enxergando meus pensamentos mais íntimos. "Entre", disse ele, afastando-se para me dar passagem. Sua voz era suave, mas havia algo de inegavelmente dominador em seu tom. Entrei no quarto, ouvindo a porta se fechar atrás de mim. O ambiente era iluminado por uma luz suave, criando um clima íntimo. Carlos se aproximou, cada movimento dele calculado e seguro, como um predador que sabia exatamente como capturar sua presa. "Eu sabia que você viria", murmurou ele, mais perto de mim agora, suas mãos novamente encontrando minha cintura. O toque dele era firme, e senti um arrepio percorrer minha espinha. "Não consegui resistir", confessei, minha voz quase um sussurro. Carlos sorriu, aquele sorriso cheio de segundas intenções. "Eu também não conseguiria se estivesse no seu lugar." E antes que eu pudesse pensar em mais nada, ele me puxou para si, sua boca encontrando a minha em um beijo cheio de desejo e urgência. As mãos dele deslizavam pelo meu corpo, explorando cada curva, e eu me entreguei completamente, sem mais dúvidas ou medos. A partir daquele momento, nada mais importava além de nós dois e da noite que estava prestes a começar. Ele me puxou para mais perto, aprofundando o beijo, suas mãos firmes segurando minha cintura. Eu senti o calor de seu corpo através das roupas, e o desejo crescia em mim como uma chama incontrolável. Suas mãos deslizavam pelas minhas costas, explorando cada centímetro, como se quisesse memorizar o contorno do meu corpo. Carlos foi me guiando em direção à cama, sem nunca quebrar o contato entre nossos lábios. Sua boca era hábil e dominante, e eu me entreguei completamente, sem reservas. Quando minhas pernas encontraram a borda da cama, ele me deitou suavemente, seu corpo logo acima do meu. Seus olhos me encaravam com intensidade. Ele começou a desabotoar minha blusa. Cada botão que se soltava aumentava a tensão no ar. Quando a blusa finalmente deslizou pelos meus ombros, ele me olhou com um desejo que me fez estremecer. Suas mãos hábeis começaram a explorar minha pele exposta, e eu arqueei as costas, buscando mais daquele toque que me deixava em brasa. Carlos abaixou a cabeça, seus lábios traçando um caminho de beijos pelo meu pescoço, descendo até a curva dos meus seios.
A sensação era eletrizante, e eu gemi baixinho, incapaz de conter o prazer que seu toque me proporcionava. Ele parecia saber exatamente onde me tocar. Com movimentos hábeis, ele tirou o restante das minhas roupas, seus olhos famintos absorvendo cada detalhe do meu corpo nu. Eu me senti exposta, mas de uma maneira que apenas aumentava o desejo. Carlos tirou suas roupas, revelando sua ferramenta rígida sob a cueca. Ela era da grossura de meu pulso, e, mesmo utilizando ambas as mãos para segurá-la, ainda assim não era suficiente para segurar sequer metade daquele majestoso membro. Quando ele finalmente se posicionou sobre mim, senti a tensão crescer entre nós, como uma corda prestes a se partir. Carlos me olhou nos olhos e disse: "Você é minha, Lúcia." Antes que eu pudesse responder, ele me penetrou com um movimento lento e profundo, e eu gemi, sentindo cada centímetro daquele mastro. O prazer foi imediato, como uma onda de calor que tomou conta de mim. Carlos começou a se mover com uma cadência que misturava força e suavidade, um ritmo delicioso de luxúria entre dois amantes. Naquele momento, eu esqueci o mundo ao redor. Eu não ligava que ele era meu primo. Eu apenas queria senti-lo mais e mais profundamente dentro de mim. Eu me agarrei a ele, minhas unhas arranhando suas costas enquanto ele me penetrava profundamente, levando-me a um estado de prazer que eu nunca havia experimentado antes. Cada estocada era uma nova onda de prazer, uma explosão de sensações que me faziam ver estrelas. Carlos sabia exatamente o que fazer, como me levar ao limite e me usar de uma maneira que eu sequer sabia ser possível. Ele gemia meu nome baixo em meu ouvido, contrastando com a maneira forte e viril que me penetrava, seu corpo se movendo em um ritmo que eu acompanhava instintivamente. Nossas respirações se misturavam, os corpos se movendo em perfeita sincronia. Eu podia sentir o clímax se aproximando, uma onda crescente de prazer que começava a tomar conta de mim. Quando finalmente atingimos o ápice, foi como se o mundo desmoronasse e depois se reconstruísse em um único instante. Eu gritei seu nome, meu corpo se arqueando contra o dele, enquanto o prazer me consumia completamente. Carlos também encontrou seu alívio logo depois, suas mãos segurando minhas coxas com força enquanto ele se entregava ao momento. Nós dois ficamos ali, ofegantes e suados, tentando recuperar o fôlego. Carlos ainda estava sobre mim, e eu podia sentir as batidas aceleradas do seu coração contra o meu peito. Ele me beijou novamente, dessa vez com uma suavidade que contrastava com a intensidade do que acabávamos de compartilhar. Finalmente, ele rolou para o lado, puxando-me para perto, e eu me aninhei em seus braços, o calor de seu corpo me envolvendo. Ficamos em silêncio por um tempo, apenas aproveitando a sensação de estarmos juntos, de termos compartilhado algo tão íntimo e profundo. A noite continuou, e acabamos adormecendo nos braços um do outro, exaustos e satisfeitos. Naquela cama de hotel, parecia que o mundo exterior havia desaparecido, e o único que importava era o que estávamos construindo ali, naquele momento. Uma noite de amor que eu sabia que jamais esqueceria. Na manhã seguinte, acordei com a luz suave do sol que filtrava pelas cortinas do quarto do hotel. Ainda me sentia envolta pela sensação de êxtase da noite anterior, mas algo dentro de mim estava diferente. Ao olhar para o lado, vi que Carlos já não estava mais na cama. O lugar onde ele havia deitado estava vazio, frio. Levantei-me, enrolando-me no lençol, e comecei a procurar por ele no quarto. Não havia sinal de suas roupas, de seus pertences. Tudo o que restava dele era o perfume leve que ainda pairava no ar e o eco das palavras sussurradas na escuridão da noite.
Foi então que meu telefone vibrou em cima da mesa de cabeceira. Uma mensagem. Corri até o aparelho, esperando que fosse Carlos, talvez dizendo que havia saído para comprar algo, ou que voltaria logo. Mas quando li a mensagem, senti o chão desaparecer sob meus pés. Não era de Carlos, era da minha mãe. Lúcia, onde você está? Preciso falar com você o mais rápido possível. A esposa do Carlos está tentando falar com ele desde ontem à noite e não consegue encontrá-lo. Você sabe onde ele está? O choque fez meu corpo inteiro congelar. Minha mãe não tinha ideia do que havia acontecido entre mim e Carlos. Ela só estava preocupada, mas suas palavras ecoaram em minha mente como um alarme que eu não conseguia desligar. A esposa do Carlos... Eu sussurrei, incrédula. Meu coração disparou enquanto o significado daquelas palavras caía sobre mim como uma avalanche. Carlos era casado e eu não sabia. Fiquei ali, paralisada, com o telefone ainda nas mãos, enquanto a verdade começava a se desenrolar diante de mim. O jeito evasivo de Carlos, as respostas rápidas, como se estivesse escondendo algo. Tudo fazia sentido agora, e a dor da traição se misturou à vergonha. Como pude não perceber? Como pude me deixar levar por um homem que, no fim das contas, não tinha nenhuma intenção de ser honesto comigo? Minha mãe enviou outra mensagem, perguntando por que eu não estava respondendo. Mas eu não sabia o que dizer. Não podia contar a ela o que havia acontecido. Não podia admitir o erro que cometi. Mas, mais do que isso, o que me esmagava era a percepção de que eu tinha sido apenas um capricho para Carlos, uma aventura para apimentar sua vida, enquanto sua esposa, completamente alheia a tudo, estava tentando falar com ele. Senti uma onda de náusea, uma mistura de culpa e raiva. Respirei fundo, tentando acalmar o turbilhão de emoções que me consumia. Eu precisava sair daquele hotel. Precisava ir embora antes que tudo ficasse ainda pior. Enviei uma mensagem curta para minha mãe, dizendo que não sabia onde ele estava e que voltaria para casa em breve. Não dei mais detalhes. E então, com um nó na garganta, terminei de me arrumar e saí do quarto, deixando para trás a cama desfeita e os restos de uma noite que eu preferia esquecer. Enquanto caminhava pelo corredor, cada passo parecia mais pesado que o anterior. A verdade era dolorosa, mas eu sabia que precisava enfrentá-la. Carlos tinha mentido para mim, mas, pior do que isso, eu tinha permitido que isso acontecesse. Eu deixei meu desejo e minha curiosidade me cegarem para os sinais, e agora estava pagando o preço. Quando cheguei ao elevador, apertei o botão com uma força desnecessária, como se isso pudesse de alguma forma aliviar a dor que crescia dentro de mim. As portas se abriram e entrei, encarando o reflexo pálido e abatido no espelho. Eu não reconhecia aquela mulher. Enquanto as portas se fechavam, senti as lágrimas começarem a brotar novamente. Mas eu não as deixei cair. Eu precisava ser forte. Precisava superar isso e seguir em frente. Mas sabia que nunca mais olharia para Carlos da mesma forma. Ele havia quebrado algo dentro de mim, algo que levaria tempo para se curar.